Olá, meu nome é Valdir Bittencourt Júnior, eu sou advogado e sou professor de ensino superior no curso de Direito. Nós vamos continuar hoje com a aula em relação aos princípios específicos do direito do trabalho. No vídeo anterior a gente fez a questão da introdução e falamos do princípio da proteção do trabalhador, a questão do hipossuficiente e falamos dos 3 subprincípios, né? O princípio do pro mísero, da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Então agora nós vamos falar sobre o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. O que diz esse princípio? Esse princípio ele traz a ideia de que a norma trabalhista ela existe, tá? E ela é imperativa. Eu preciso, ela vem no sentido que eu preciso cumprir. Eu, tanto como empregador, quanto empregado, diante das normas que são existentes, nós precisamos cumprir essas normas. Tá? É essa ideia que a gente tem aqui na questão do princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Até eu tenho um livro aqui da Ariane Joyce dos Santos, que ela fala do direito individual do trabalho, né? É esse livro aqui. E ele é um livro bem didático para graduação, porque ele traz uma forma bem sintetizada e ele traz aqui o seguinte no princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Ele fala que esse princípio diz respeito ao fato de que as regras jurídicas trabalhistas são de observância obrigatória e não pode ser afastada através da simples pactuação contratual. E aí nós entramos no conflito da reforma trabalhista. Até eu acho que num vídeo no anterior, em algum vídeo que eu postei, eu acabei errando o ano. Quando eu falo da reforma trabalhista, é que o tempo passa bem rápido mesmo, né? Eu tô falando da Lei 13.467, que é de 2017. Então, talvez eu tenha errado o ano, eu lembro que eu falei 2019, eu acredito, mas a reforma trabalhista da Lei 13.467 é de 2017. E aí a reforma trabalhista trouxe uma alteração importante quando ela veio dizer que o acordado entre as partes vai sobrepor o legislado. Tá? Então esse princípio ele acaba depois da reforma tendo que ter um pouco mais de cautela, porque a lei ela existe, tá? Mas se tiver algo acordado entre as partes, esse acordado ele deverá prevalecer. Só que a gente tem que ficar ciente do seguinte, que o princípio anterior, o princípio da proteção do trabalhador, ele fala da norma mais favorável. Então, não adianta eu trazer uma alteração que venha prejudicar o obreiro. Tá? Então, quando eu falo do princípio da imperatividade das normas trabalhistas, eu estou falando que eu preciso aplicar o que está na lei. E eu só posso deixar de aplicar, não vai ser algo coercitivo, se tiver uma outra norma pactuado entre as partes, um outro acordo, mas que venha a ser mais favorável, tá? Isso é bem importante. E eu quero trabalhar também nesse vídeo, basicamente eu vou trabalhar 2 princípios nesse vídeo, que eu vou falar do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Isso é bem importante, tá? Porque eu sempre falo assim, se desse para a gente classificar quais dos princípios é mais importante, se desse, né, didaticamente, eu iria falar assim, é a primazia da realidade sobre a forma. Eu acho muito lindo esse princípio, porque esse princípio ele vem realmente a garantir que a parte hipossuficiente tenha a chance de bater na porta do judiciário e mesmo diante dessa desigualdade que ela está nessa relação, ela ainda consegue com esse princípio muitas vezes garantir um direito seu que foi lesado. Por quê? Porque eu estou falando o seguinte, às vezes as pessoas batem no escritório, né, vocês vão atender e elas vão perguntar assim, doutor, mas eu tenho direito de fazer exatamente ou de ter isso? Vocês precisam se questionar o seguinte, isso é justo? Tem alguma ilegalidade? Esqueçam a questão de documento. No direito do trabalho, eu não posso me prender só nessa questão assim, eu estou vendo aqui no contrato que você assinou, se você assinou, você não vai ter mais direito. É diferente, vejam, isso é muito diferente do direito civil. Lá no direito civil, eu tenho igualdade, eu não tenho ninguém fraco nessa relação. Eu não tenho essa desigualdade aqui na relação. Não tenho o hipossuficiente. No direito do trabalho, eu tenho. Por eu não ter no direito civil a parte hipossuficiente, em regra,
tirando a questão do consumidor, mas em regra eu não tenho a parte hipossuficiente, né? Então lá eu realmente tenho uma valoração diferente em relação à questão dos documentos, da forma, do que está escrito, do que está assinado. Então, para quebrar, anular, né, essa documentação é muito mais difícil. No direito do trabalho, tá, pode existir a figura, essa situação do hipossuficiente, é mais fácil de eu simplesmente olhar para o que acontece na realidade, no chão de fábrica, de fato, do que acontece na questão de documento. Por isso, tá, que nós estamos falando do princípio da primazia da realidade sobre a forma. A realidade sobre a forma. Não interessa que está assinado pelas partes. Se eu consigo dizer que na realidade a situação ocorreu de forma diferente, que o fato ocorrido é diferente do que está realmente no documento, isso vai ter mais importância. É por isso que na Justiça do Trabalho eu tenho uma importância, ou uma valoração, melhor dizendo, diferente de quando eu falo da prova testemunhal no processo. Porque as testemunhas, né, elas vão vir no sentido de confirmar a tese do autor ou a defesa do reclamado. Né? Na Justiça do Trabalho nós vamos falar reclamante e reclamado, né, nessa fase de conhecimento. Então, eu vou falar que a testemunha ela vem ou fortalecer o que o reclamante está falando ou o que o reclamado está falando. Para outro assunto, a gente está falando de princípios, né? Mas nem sempre, só vamos colocar nesse momento para que a gente consiga ir se familiarizando, que a gente não esqueça, nem sempre o reclamante é o funcionário, tá? Pode ser, em algumas situações, a empresa como reclamante. Mas isso é um outro assunto, mas é só para a gente não sair, né, desse vídeo, dessa aula, pensando, então o reclamante vai ser sempre o empregado. Não, depende quem está reclamando, né, batendo na porta do judiciário. Então, em regra, a maioria, o reclamante é o funcionário, é o obreiro. Então, o princípio da primazia da realidade, ele vem dizendo isso. Olha, aconteceu, eu registrei o ponto todo dia, dizendo que eu entrava às 8, saía meio-dia para o almoço, voltava 1h30 e saía às 6h30. Tá? O meu registro ponto está assinadinho, né? Se eu pegar o registro ponto, ele está lá assinadinho com esses horários. Horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, tá registrado ali, bonitinho, tá no papel, tá. Acontecia exatamente assim na realidade? Não, na realidade não acontecia assim. Na realidade, o meu chefe ele falava assim para mim: olha, tu vai assinar aqui ou tu vai bater eletronicamente mesmo, tá? O teu registro nesses horários certo aqui, mas você vai diminuir. Você não vai ter 1h30 de almoço, tá? Intervalo de alimentação, repouso de alimentação, que é uma outra situação que nós vamos falar depois, que nós chamamos de horário intrajornada. Tá? Mas a gente vai trabalhar diferente lá na frente isso daí. Esse horário você não vai fazer de 1h30. Você vai almoçar em 15 minutos e você vai voltar e vai trabalhar porque a gente está com uma produção aqui atrasada, tá bom? Tá bom. Mas você tem que assinar o registro ponto dizendo que você gozou desse período do intervalo. Então assina aqui. Então ele assinava, trabalhou durante 3 anos assinando, que saía meio-dia e voltava 1h30, mas na realidade, de fato, tá? Na prática ali não acontecia isso. Então ele nunca recebeu, nunca teve um adicional, nunca percebeu as horas extras, né, do horário intrajornada, né? E ele bate na porta do Poder Judiciário ao término desse contrato. E aí, quando ele bate na porta do Poder Judiciário, a empresa traz dizendo assim: o reclamante está mentindo, está aqui o registro ponto. E aí, como é que vai ficar? E aí ele tem a chance de trazer as testemunhas, os colegas de trabalho que trabalhavam com ele, que vivenciaram a mesma situação, que presenciaram ele laborando durante 3 anos, né, suprimindo o intervalo dele de almoço, descanso e refeição para poder laborar. Então, se ele conseguir fazer isso, trazer as testemunhas e provar que a realidade era diferente da forma, então esse princípio vai estar sendo colocado ali em prática. O princípio da primazia da realidade sobre a forma, ele significa isso. Nem tudo que está no documento realmente eu vou ter ele como certo. Me interessa entender e comprovar o que acontecia na realidade. A realidade é diferente do documento? Sim. Eu consigo provar que a realidade é diferente do que está no documento? Sim. Convenci o juiz no processo?
Sim, então esse reclamante que foi lesado vai ser indenizado, vai ser reparado, vai ter reparado, né, o seu direito que foi lesado pela empresa. Então essa é a ideia do princípio da primazia da realidade sobre a forma. É um princípio muito utilizado, nós utilizamos direto na prática, e você precisa ter ciência realmente de como ele funciona, entender como ele funciona. Tá? Isso tem que ter ficado claro para você o que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, a realidade ela vai vir sobre a forma. Não importa se está no documento escrito que ele recebia, que ele recebeu as férias no documento, está dizendo que ele saiu de férias, tá aqui, ele assinou que saiu de férias, mas na realidade ele saiu de férias? Não, não saiu de férias. Ele estava trabalhando lá, ele traz testemunha, ele traz e-mails que ele estava trocando, ou contato com fornecedores que ele trabalhou no período que ele estava de férias, e aí ele vai receber novamente as férias em dobro. Isso é um outro ponto que a gente vai falar da questão das férias, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então nós vimos neste vídeo dois princípios, o princípio da imperatividade das normas trabalhistas e o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha e em breve voltamos a falar sobre os demais princípios. Um grande abraço.